23 de janeiro de 2017. Por jogador irregular, Federação Paulista elimina o Paulista de Jundiaí e Batatais está na decisão da Copinha. Corinthians bate o Juventus e vai à 18ª final da Copa São Paulo. Tempestade atrapalha e Corinthians e São Paulo têm dificuldades para sair dos Estados Unidos depois da Florida Cup. Golaço contra a Chapecoense impressiona e meia Vitinho vira foco de atenções no Verdão. Depois de 2 semanas de intensos trabalhos físicos, o Santos faz nesta terça-feira o seu primeiro jogo-treino. E ainda, seleção colombiana chega ao Brasil para amistoso beneficente. A estreia de Gabriel Jesus no Manchester City e os gols do final de semana nos campeonatos europeus. Olá, boa noite. Reviravolta na decisão da Copinha. Depois da denúncia de que o zagueiro Brandon, do Paulista de Jundiaí, atuava com uma identidade falsa na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Federação Paulista de Futebol excluiu o clube da competição e, com isso, o Batatais enfrenta o Corinthians na decisão de quarta-feira. A decisão foi comunicada agora à tarde em entrevista coletiva que Vinícius Rodrigues acompanhou. Boa noite, amigos ligados no Gazeta Esportiva. O assunto do dia, o caso de Gato, escalação irregular, documentação irregular de um atleta. O jogador Brandon, pelo menos é assim que ele se intitula, Brandon, jogador do Paulista de Jundiaí, que custou, graças a essa identificação irregular, a vaga do Paulista de Jundiaí na final da Copa São Paulo. Hoje, aqui na sede da entidade da Federação Paulista de Futebol, o delegado Antônio Olim, presidente do TJD, Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo, concedeu uma coletiva botando os pingos nos is sobre a situação. Eu soube no sábado, no domingo trabalhamos o dia inteiro, a federação reuniu o jurídico, o pessoal, os nossos procuradores e os nossos auditores do Tribunal de Justiça foram chamados aqui, estamos aqui desde cedo, fazendo tudo que ser feito, porque nós temos que provar realmente que o documento é frio. Aqui ninguém tem perícia, não é dado já como certo que o documento é frio. 99% pelas investigações feitas como policial que eu fiz, juntamente com a doutora Margarete, nós já ligamos o Rio já mandou para nós aqui o cartório dizendo que não existe o livro 80, ele já mostra que é fraude, que o documento dele já é falso. E aguardando que, acredito que até no final da tarde nós teremos aí o restante, que é o que eu falei, que eu pedi para vir do Ceará, a identidade real dele, que diz que é do Ceará, para poder comparar os dados da legitimação da mão dele com a identidade que ele apresentou no jogo. E também do preso que está lá, esse sim, que é o que está preso, que ele usou o documento aqui como jogador. Dizem que é primo. Eles são, se você olhar as fotos, depois vocês pedem, nós temos, se você olhar, vocês vão dizer que eles são os mesmos. São muito parecidos, mas eu acredito que sejam parentes. Ele já vem jogando em outros times com esse documento. Então o Paulista de Boa Fé achou que o documento fosse todo... Ele apresenta uma certidão de nascimento, que eu vi todos os documentos, tudo direitinho, como tem que ser, com autenticado. E é tudo frio, tudo montado. E o Paulista foi na Boa Fé e colocou. Então eu acho injusto, se lá na frente a gente vê que o Paulista está envolvido, a gente pode dar a pena para o Paulista, mas não acho certo, que a gente viu que tudo foi o atleta. Se tem alguém envolvido, que vamos provar e vamos investigar, aí será punido quem tem que ser. Eu acho que agora não é hora já de punir o Paulista, entendeu? Já está a maior punição dele, ele não poder jogar com o Corinthians. Sendo assim, a final da Copa São Paulo se mantém na quarta-feira, 4 horas da tarde, dia 25 de janeiro, aniversário da capital, Corinthians contra Batatais. O Paulista, então, fora da competição. O Timão buscando a 10ª conquista da Copinha. E o Batatais, um título inédito. Quarta, 4 da tarde, no estádio do Pacaembu. Da Federação Paulista, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Conversávamos aí sobre o caso. Nem tudo está tão claro assim. Documento falsificado, documento usado de outro. Obviamente houve um erro. Aos olhos da lei, isso é falsidade ideológica, entre outros crimes. Agora, eu acho que houve realmente, não se discute, a partir do momento que você usa o documento de uma outra pessoa, existe um crime. Mas eu queria que falasse assim com essa contundência toda, é um criminoso tal, para todos os delitos que temos, vale também para o colarinho branco.
da gente que desvia dinheiro, é tão criminoso quanto ou pior. De qualquer forma, precisa ver quais foram as condições que isso foram feitas. Não estou aqui para defender ninguém, mas se ninguém realmente deu a ideia para que ele fizesse isso, para que tenha participado, num primeiro momento o Paulista está fora da competição, mas não é seguido o regulamento, né? Seriam 5 competições de exclusão para o Paulista por causa dessa inscrição de jogador irregular. Sabe, não sei se existe essa coisa de... Isso revela, na verdade, uma falta de critério na hora de você fazer a inscrição de jogadores, né? De comprovar quem é quem, sabe? E é mais um caso que vai parar no tapetão, mas aí não tem discussão, né, Godoy? Se o jogador usou um documento falso, não há o que fazer. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, boa noite para você. Maria Helena, Toninho, está de olho na Gazeta? Porque eu também estou de olho em vocês, hein? Olha, essa é uma situação complicada, porque esse rapaz aí, esse mau caráter, não deixa de ser, entre aspas, um criminoso ou um transgressor da lei. Esse rapaz está usando o documento desde que ele chegou no Nacional e foi aprovado lá no Nacional ou aqui no Nacional. E quando ele foi aprovado lá, ele apresentou os documentos e já apresentou o documento de outra pessoa como se fosse ele. E o empresário que tinha parceria lá, o Alberto, centroavante, confiou. Foi omisso, confiou, tem culpa, sabia. Terminada a parceria com o Nacional e esse rapaz disputando as competições da federação com esse documento, já desde o ano passado, foram para o Paulista. E lá no Paulista, o clube confiou na parceria, deixou para o empresário cuidar disso, o departamento jurídico do empresário deu no que deu, o Paulista foi omisso, o Paulista não tem culpa nenhuma. O Paulista tem uma parcela, mesmo que pequena, de culpa, porque, olha só, o Batatais avisou a Federação Paulista, entrou, avisou, comunicou a Federação Paulista no sábado. O Paulista estava sabendo. O Paulista, ao invés de tirar o jogador do jogo, o Paulista foi conversar com o jogador. E o jogador, muito mau caráter, continuou insistindo que os documentos eram verdadeiros e que ele era o Brandon. Só que do outro lado tinha garotos, rapazes, jovens que jogaram com ele, sabiam que ele não era ele era o outro e o outro era ele, ou não era ele, entendeu? Ele não era ele. Então foi um mau caratismo tremendo desse rapaz. O Paulista tem a sua parcela de culpa. Então, o verdadeiro Brandon está preso. Então, tá, mas ainda esse não é Brandon. Tudo bem, mas o presidente aí do STJD não disse que, ou melhor, do TJD, não disse que foi comprovada a fraude, que o documento não existia, o número não batia. E aí, o número não... Para mim ainda também é muito confuso isso. O número não bate. Aí depois não, o número é de um rapaz que está preso. Agora, no Brasil, olha como que o Brasil é sensacional. No Brasil você pode ter 27 cédulas de identidade. Você pode ter 27 números de registro geral. O RG, você pode ter 27 diferentes um do outro. É só você ir no Poupa Tempo com o número da cédula de identidade e tira outra cédula de identidade, sendo o outro e não sendo você. Bom. É uma vergonha. Os estados não são integrados. Você, cidadão brasileiro, não tem apenas um registro. Você pode ter 27. Eu conheço um indivíduo aqui em São Paulo, da FIFA, da Conmebol, que tem 27 cédulas de identidade. 27. E não é bandido, mas tem 27 RG. Pode abrir conta à vontade aí, se ele quiser. A questão é o seguinte, o suposto Brandon, não sei, ele não se apresentou e ele está desaparecido. Não está desaparecido. Não, está se escondendo. Pegaram ele, advogado, o negócio é o seguinte, some, porque ele deu uma de piloto da Lamia, aquele vagabundo que morreu e levou um monte com ele, ele deu esse Brandon Elton, não sei o que, aí esse camarada deu uma de piloto da Lamia.
Porque ele poderia falar, a hora que suspeitaram, falou, realmente meu documento é falso, estou saindo, vazando, e deixava o Paulista jogando com jogadores regulares. Esse vagabundo aí acabou dando uma de piloto da Lamia, assim, mau caráter. Vai falar, Sérgio? Não, também tem um outro lado que você tem que refletir também. Não é uma coisa nova, são pessoas que saem de uma situação de miséria e querem encontrar um caminho na vida. Com medo, acho, de falar. Um caminho na vida, às vezes tem orientação nesse sentido, sabe? Não pode usar isso, gente de má fé, não vai pegar nada, como você vê um monte de gente fazendo coisa errada. Então, sabe, o rapaz errou, mas vamos apurar com calma, vamos ver também em quais circunstâncias isso ocorreu. Às vezes, muitas vezes, nem é tão má fé, mas uma orientação equivocada de empresário, coisa do gênero. Então, sabe, vamos com calma também. Né? Bom, o ex-jogador e hoje empresário Alberto, que agencia a carreira do zagueiro do Paulista, participou por telefone ontem do programa Mesa Redonda e falou sobre o caso. Existe uma acusação e a gente tem que aguardar aí o desenrolar dos fatos aí, para ver o que vai acontecer, né? Mas o próprio Paulista entrevistou o garoto e conversou com ele, falou com ele sobre esse fato, ele negou, ele estava muito tranquilo. Eu falei com ele também, inclusive hoje mesmo, né? Ele jogou contra a equipe do Batatais, eu conversei com ele. E ele muito tranquilo falou que não tem nada a ver, que não deve nada e tal. Eu falei, isso é muito sério e tal, você precisa falar e tal. E ele disse que estava tranquilo. Cerca de 1 ano que eu conheço ele. Conheci o pai dele também há pouco tempo. E vínhamos aí empenhados em trabalhar aí na divulgação do trabalho do garoto, né? No caso, o último ano de estar em São Paulo, então a gente sabia do potencial e da qualidade dele para que o Paulista fizesse esse ano. Bom, maior campeão da Copinha com 9 títulos, o Corinthians não teve maiores dificuldades para vencer o Juventus por 3-0 e garantir pela 4ª vez seguida uma vaga na final da competição. Veja como foi o jogo na reportagem de Alexandre Silvestre. Time que tem jogado por música, outra goleada. Agora sobre o Juventus e 4ª final consecutiva garantida na Copinha. 28 gols marcados ao todo na competição. E o rigoroso regente da orquestra percebe certa desafinaçãozinha. A minha preocupação maior é o que aconteceu no primeiro tempo. De fato, a gente ficar com a posse de bola sem muita alternativa, sem muita mobilidade, sem muita agressividade no pós-perda da bola. E foi isso que ocorreu. E a gente começou a tornar um jogo que poderia ser muito mais tranquilo, onde a gente dominaria o controle da partida num jogo muito emocional. Um ataque envolvente. O som da alegria tarda 33 minutos para ecoar em Barueri. Após belas defesas de Omena em lances anteriores, Carlinhos aumenta o volume na arena. Artilheiro da Copa São Paulo, 10 gols, Corinthians 1-0. Aprovado com a bola nos pés, Carlinhos. Você é bom de matemática? Não. Já falo logo que eu não sou. Mas vamos fazer umas contas aqui. Você prometeu quantos gols no começo da Copinha? Minha meta foi 19 gols. Fez 10. Fiz 10. Vai ter que marcar quantos na decisão? Não, o importante é Responda a minha pergunta. Quantos estão faltando, cara? Acho que uns 7, né? Não, 9, pô. 9? Pô, é difícil. Não perca a conta, meu filho. Moicano tenta, mas continua no 0. Aos 4 do segundo tempo, contra-ataque mortal. E Marquinhos soma mais um. Timão 2-0. Se o Carlinhos tivesse feito esse aí, ó, só faltariam 8 para ele cumprir a promessa. O terceiro gol corintiano, no entanto, é do Fabrício Oia. Chances desperdiçadas em progressão aritmética e menos um em campo e fora da grande decisão.
O lateral esquerdo, Guilherme Romão, arrisca uma bicicleta, toma o segundo amarelo dele no jogo, que vira vermelho, vai para o chuveiro mais cedo. Moicano, na raça no peito, tenta diminuir. O de honra do moleque travesso para em Felipe, que pega também uma do Cezinha. O Juventus sai de cabeça erguida. E o Corinthians contando as horas para passar a régua e levantar a taça pela 10ª vez. Tá aí mais uma campanha muito boa do Corinthians, de novo numa final de Copa São Paulo, que mostra que o trabalho na base é bem feito. Só não entendo porque poucos jogadores são aproveitados no profissional. Tem bons valores aí que podem ser olhados com mais carinho. O Corinthians tem sido campeão até com uma certa frequência. E o que mostra também esse treinador, o Loss, que é muito bom treinador. Os números dele são impressionantes à frente do Corinthians. Em termos de atleta jovem, categoria de base, esse cara é sensacional. Esse é o Tite das categorias de base, desde a época que ele era do Internacional. Esse Osmar Loss. Osmar, né? Osmar Loss. Agora tem um detalhe, né? Eles trabalham com uma faixa etária abaixo do limite. Então, eles sempre mantêm para a próxima competição a base da equipe do ano anterior. Por isso que eles fazem esse trabalho maravilhoso. A equipe joga coletivamente, além dos talentos individuais, tem o coletivo. Agora, nesse lance aí, o árbitro, vamos ver se ele vai ter coragem de fazer isso no futebol profissional. O garoto vai dar uma bicicleta, não tem intenção nenhuma, não tem maldade nenhuma, ele vai lá e mostra o segundo cartão amarelo, expulsa o jogador por uma bicicleta que nem foi violenta. E a bicicleta é do futebol. Jogar com o pé alto, disputar uma bola com o pé alto, numa altura em que não se joga com o pé, se joga com a cabeça, é uma coisa. Agora, esse movimento plástico de bicicleta tem que ser tolerado, tem que ser permitido. E não pode nunca um árbitro apitando nesta faixa etária punir o garoto da maneira que ele pune, tirando o garoto de uma final do campeonato sem maldade nenhuma. Não é lance para cartão amarelo. Mas esse é o nível do árbitro, que aí no meio do garoto ele é machão pra caramba, cumpre a regra rigorosamente. Aí você coloca ele para pitar lá no interiorzão e vê se ele tem coragem de expulsar o atacante, o zagueiro do time da casa, porque deu uma bicicleta no adversário, às vezes até com maldade. Mas aí, essa é a mediocridade da arbitragem, que não sabe distinguir o que é punir, o que é educar e o que é apenas apitar. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com com a definição do adversário do Corinthians. A gente quer saber quem vai ser campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Batatais ou Coringão? Coringão, né? Não tem como. No Batatais até ganhou a vaga. Quer dizer que então não precisa ter jogo. Não precisa nem entrar em campo. Não precisa entrar em campo. Batatais, não precisa viajar, não precisa gastar com concentração, treinar aqui. O Celso falou que vocês já perderam. Não precisam ver. O pessoal que vai comprar ingresso, nem compra ingresso. Não vai ter jogo. Acabou o show? Não é show. Você está desrespeitando a terra de Basileu Gavioli, José Basileu Gavioli. Você acha que vai dar Batatais? Desrespeitar Batatais. Aliás, eu tenho uma simpatia muito grande, já morei em Ribeirão Preto, parentes em Batatais, tem nada a ver. Que sentimento! A pergunta porque eu gosto de Batatais, eu vou falar que o Batatais é favorito? Eu sou jornalista, e na condição de jornalista eu tenho que manter distanciamento crítico daquilo que eu analiso. Não tem nada dessa frescura, não. Ninguém mantém esse negócio de distanciamento nenhum, não. Que o favorito é o Corinthians. Aí, que distanciamento você está mantendo do Batatais e essa proximidade com o Corinthians? Gente, aí, tá vendo? Eu sou imparcial. Eu mantenho o distanciamento do Batatais e se apaixona pelo Corinthians. Se apaixona pelo Corinthians? Aí abraça o Corinthians. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado Paulista e Batatais? Qual foi o resultado? Não interessa, estava irregular. Põe pra jogo. Não interessa, põe pra jogo. Desequilibrou emocionalmente. O garoto do Batatais.
Toma uma aguinha, você tá nervoso. Não, não tô nervoso não, mas não vem com essa história. Ah, eu vou manter distanciamento. Pô, mantém distanciamento de um e apaixona pelo outro. Aí Apaixona, tá louco? Você falou. Imagina. Você falou. Mas o que eu falei? Tá gravado aí. O que eu falei? Falou. Coloca no Google aí. Mete aí no Google aí. Bom, resultado da enquete amanhã no final do Gazeta Esportiva. Só amanhã. Godoy, você não falou, Corinthians ou Batatais? Eu já falei. A minha indignação mostra que vai dar Batatais. E é isso aí. Chupa, Celso. Vamos ver o que vai dar, tá bom? Quarta-feira tem seleção brasileira em campo, formadas por jogadores que atuam no Brasil e na Colômbia. Os dois países se enfrentam no Jogo da Amizade, que será disputado no estádio Newton Santos. O time brasileiro se apresenta só amanhã, mas os nossos adversários já estão no Rio de Janeiro. A seleção da Colômbia já está no Brasil para o amistoso desta quarta-feira no Rio de Janeiro, em prol dos familiares das vítimas do acidente com o avião da Chapecoense em novembro passado. Mais um exemplo da imensa solidariedade do povo colombiano diante da maior tragédia do esporte brasileiro. É um evento onde vamos celebrar a vida após esse lamentável acidente que aconteceu no nosso país e que foi vivido como se fosse uma tragédia nossa. Foi muito difícil para todos nós colombianos, mas acho que esse episódio vai significar uma nova história para a Colômbia e Brasil, afirmou o goleiro Camilo Vargas. Para Colômbia e para o Brasil, uma nova história. O jogo é beneficente, mas o técnico José Peckerman fez questão de reforçar a equipe com atletas que atuam no Brasil e na Argentina para não fazer feio diante da seleção canarinho. E para quem só atuou no campeonato colombiano, esse amistoso também é uma boa oportunidade para ganhar um pouco de experiência internacional e ter contato com um futebol que eles admiram muito. É uma liga que cresceu muito. É uma liga que cresceu muito. O Campeonato Brasileiro é muito bom, com grandes clubes, além do Brasil ser apontado como a melhor seleção do mundo, com mais títulos mundiais. É muito importante estar aqui fazendo um jogo contra a seleção brasileira, mas vamos tratar de fazer uma boa partida com a nossa seleção, concluiu o zagueiro Bocanegra. É um partido muito bom para as duas seleções. A era do técnico Rogério Ceni no São Paulo começou em grande estilo. Após um empate em 0-0 com o Corinthians, o tricolor foi melhor na decisão por pênaltis e conquistou o torneio da Flórida. Destaque para o goleiro Sidão, que defendeu 2 cobranças e garantiu a festa do tricolor. São Paulo e Corinthians fizeram a final da Florida Cup na noite deste sábado e o tricolor começou pressionando nesta cabeçada de Maicon logo aos 3 minutos de partida. O time de Rogério Ceni tentou surpreender aos 14 minutos na chegada de Rodrigo Caio, mas a zaga corintiana conseguiu cortar antes da finalização de Luiz Araújo. Após as expulsões de Casim e Maicon, o São Paulo seguiu pressionando no segundo tempo. Primeiro no chute de fora da área de Thiago Mendes, depois na jogada ensaiada que acabou na cabeçada de Cueva. A defesa alvinegra conseguiu bloquear. O Timão teve poucas chances de gol e em uma das melhores, Marlone cruzou na área, mas Iago não conseguiu acertar o cabeceio. Com o empate sem gols, a decisão foi para a disputa por pênaltis. E Sidão já foi logo defendendo a primeira cobrança de Felipe Bastos para colocar o São Paulo em vantagem. Gilberto não desperdiçou a última cobrança e definiu a vitória do tricolor por 4-3. Festa São Paulina na terra do Tio Sam. Para mim, muito bacana, mas eu fico muito feliz pelos mais jovens que não tinham subido ainda para a equipe profissional. Fico feliz de ver a imagem, por exemplo, do Lugano, né, um ídolo da torcida, poder levantar um troféu de um torneio. Para a gente é bacana, dá para ter uma avaliação do nosso time, porque nós enfrentamos 2 das melhores equipes, né, uma do Brasil, outra Argentina, 2 escolas de futebol. Corinthians bem compacto no jogo de hoje, né, o River nós pressionamos bastante, eu acho que nós merecíamos um resultado melhor diante do River, né? Tivemos várias oportunidades e a gente começa a ter uma avaliação de um trabalho, uma noção de um trabalho. Me sinto feliz, realizado e eu tenho certeza que é merecido, especialmente para esse grupo, para esses meninos, os jovens, velhos meninos e os que chegaram agora saem felizes daqui, saem contentes por um título na carreira. Eu falei para eles, poxa, a gente batalha tanto tempo para conseguir um título, né? Fico 25, 26 anos aqui para ganhar menos que a média de um título por ano, e eles em
em 14, 15 dias tenha a felicidade de sair daqui com um troféu na mão. Não tem esse valor todo, né? Não tem. Você pega o limão e transforma numa maravilhosa limonada, torta de limão. Claro que é interessante ganhar ainda mais de um rival, nos pênaltis, mas não duvido que daqui 10 anos alguém se lembre que o São Paulo um dia ganhou a Florida Cup. Não, mas o Rogério vai pôr no currículo dele. Mas é bom ganhar, né? 2 jogos, 0-0, nos pênaltis. Isso corresponde quase que a um título mundial, né? Tem umas coincidências aí que correspondem a um título mundial. Como diz a Ana Carolina, filha da Suelene, Ana Carolina, vai dar batatais, você vai se danar também, você entendeu? Vai dar batatais. Aí tem umas coincidências aí, né? Mesmo período e tal, parece título mundial. Para quem perde, esse torneio não vale nada, não significa nada. Agora, para quem ganha, coloca no currículo. Você viu o que o Rogério falou? Pô, fiquei 26 anos aí para ganhar média de um título por ano. Tem uns pé de rato aí que chegaram aí e ganharam um título em 14 dias. Aí é o tal detalhe de você ver o copo metade com água, metade sem água, né? Eu achei medíocre os 2 jogos que o São Paulo fez. Medíocre na concepção ou no fundamento de finalizar em gol, principalmente contra o River, 200 oportunidades desperdiçadas. Contra o Corinthians, um chute no gol em 90 minutos, medíocre. Mas é início de trabalho, início de temporada. O árbitro ainda aliviou pro Bruno, que merecia lá um cartãozinho vermelho, mas teve um pênalti pro São Paulo. Com 5 minutos de jogo, teve um pênalti pro São Paulo. Isso é verdade. Que o Pascoal fez de conta que não viu, o Gersino. Esses corintianos fanáticos aí falam que o árbitro estava certinho. Né, Ana Carolina? Mas também podia marcar pênalti, que esse povo aí para chutar é igual jogador de sinuca. Mas o Corinthians para bater pênalti é pior. Eu não me recordo de uma decisão por pênalti que o Corinthians venceu tirando... Aí o goleiro, o Rogério Ceni ensinou bem o Sidão, adianta, dá um pulo pra frente, se adianta que você pega, o árbitro não vai voltar mesmo, então manda abraço. Aprendeu direitinho. Mas medíocre o futebol das 2 equipes, medíocre. Mas é início de trabalho, né? Para quem ganha, tira foto, para quem perde, que lamenta. O São Paulo acho que tem uma virtude, sim. Eu avalio diferente de você. Perdeu mas só faltava, como diz o Fernando lá do DENIT, só faltava você concordar comigo. Só faltava você concordar comigo. Algumas vezes acontece, é raro, mas acontece. No caso do São Paulo, eu costumo avaliar o número de chances criadas. Se o time cria oportunidades é porque está no caminho certo. Aí depois é só aprimorar a pontaria. O problema é o time que não cria. Esse tem mais problema do que quem cria. Essa o São Paulo tem vantagem. Por conta de uma forte tempestade que atingiu o sul dos Estados Unidos, o Corinthians não conseguiu embarcar ontem de volta para o Brasil. Por isso, os jogadores foram divididos em grupos menores e eles regressarão ao país em voos diferentes esta noite. Finalmente, o Corinthians assinou com o zagueiro Pablo. Essa notícia é o destaque que a gente traz para vocês do site gazetesportiva.com. O jogador já está no Brasil desde o dia 15 de janeiro e ele estava treinando no CT Joaquim Grava, mas ele estava esperando o acerto da papelada entre Bordeaux e Corinthians para assinar o contrato. Ele assinou o compromisso de empréstimo de 1 ano com o Coringão. O atleta tem 25 anos, chega para reforçar um dos setores que caiu de rendimento na metade final do ano passado e disputará a posição com Balbuena, Wilson e os jovens Pedro Henrique e Léo Santos. Iago, que fazia parte do grupo em 2016, está a caminho da Ponte Preta. Celso, o que falar do Pablo? Está entrando aí também como moeda de troca no lance do Pote, que vem para o Corinthians. O Pablo, eu sinceramente tenho poucas informações dele, não me lembro dele jogando. Mas é jogador que vem para compor o elenco do Corinthians, né? O Corinthians se reforçou de maneira mais discreta, nenhuma contratação bombástica. De bombástico mesmo, fica aí a expectativa para a chegada do Jadson. E quem sabe para o sim do Drogba, que eu acho difícil, mas ainda existe a expectativa. Vai acrescentar? Vai. O Drogba? O Drogba e o Jadson. Você acha que não acrescenta? Vai, acrescenta, claro que acrescenta. Ah, bom, pensei que o senhor estava... Acrescenta, pô. Na folha salarial. Principalmente o rombo na folha salarial. O senhor fala tanto de Mas contrata que a torcida paga. O que o senhor tem contra o Corinthians? Pode falar. Eu não tenho nada, pelo contrário, eu adoro o Corinthians, eu não gosto de corintiano. Você não gosta do Chico Lang?
Fala Existem sério. as exceções. Então tá bom. Sábado foi um dia de misto de sentimentos na Arena Condá, casa da Chapecoense. Felicidade pelo time voltar a campo, mas tristeza por aqueles que faleceram na tragédia aérea e que mais uma vez foram homenageados. O jogo amistoso teve caráter beneficente com a intenção de ajudar o clube catarinense a se reerguer depois do trágico acidente acontecido em novembro de 2016, que chocou o mundo todo. A Rede Globo de televisão, uma das emissoras que fez a transmissão ao vivo do evento, empenhada em alavancar as colaborações, cedeu as imagens desse jogo a outras emissoras como a TV Gazeta, que apoiaram essa ação e fizeram doações para ajudar os familiares das vítimas e na recuperação da Chapecoense. Vamos ver então como foi o primeiro jogo da equipe profissional da Chape contra o campeão brasileiro Palmeiras. A arena vai pulsar pra ver o Verdão jogar. Eu sou Chapecoense, eu sou. A Arena Condá voltou a vibrar. Mas antes da partida amistosa entre Palmeiras e Chapecoense, o que tomou conta do local foi a emoção. Os jogadores Neto, Alan Ruschel e Jackson Foma, sobreviventes do acidente aéreo que vitimou 71 pessoas em novembro do ano passado, receberam as medalhas e o troféu de campeão da Copa Sul-Americana. Outros jogadores que faziam parte do elenco e a família dos atletas falecidos também receberam a premiação. Ao redor de todo o estádio, pequenos origamis com mensagens de apoio foram deixados no alambrado, formando uma bela homenagem. Com a bola rolando, o Palmeiras abriu o marcador com Rafael Veiga. O primeiro gol da nova Chapecoense foi de Douglas Grolli, jogador revelado pelo próprio time catarinense que voltou ao clube para o recomeço. Na etapa final, outro gol de bola aérea dos donos da casa. Desta vez foi Amaral quem testou firme. No minuto 71 da partida, o jogo foi interrompido para mais uma homenagem. A paralisação mexeu com a Chape, que quase sofreu empate, mas Eric perdeu uma oportunidade clara. Essas oscilações emocionais, elas podem acontecer ao longo do ano, não só nas partidas, mas em outras situações também que te recorrem a algumas lembranças, né? O Palmeiras conseguiu deixar o placar em igualdade após esse golaço de Vitinho. O resultado de 2-2 agradou a torcida e o técnico do time. Um jogo com muitas emoções, o público participou intensamente, eu acho que foi uma bela homenagem para os nossos guerreiros. Foi bem difícil, ninguém conseguiu segurar as lágrimas, foi emocionante. Eu acho que nós fizemos um bom amistoso, a gente sai daqui satisfeito porque conseguimos montar uma equipe que nos mostrou hoje que pode ser competitiva ao longo da temporada. A casa de Chapecó está arrumada e o próximo compromisso é ainda nessa semana, na quarta-feira contra o Joinville na Arena Condá, pela Primeira Liga. E depois do golaço marcado no sábado contra a Chape, o jovem Vitinho começou a semana em alta no Palmeiras. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Um gol especial, para ser visto e revisto, inclusive no vestiário após o duelo com a Chape. Quando eu cheguei no vestiário, eu tomei meu banho e quando eu peguei o celular já tinha várias mensagens já no meu celular do vídeo. Acho que meus amigos ficaram muito felizes, acabaram me mandando. Acho que foi uma emoção não só grande para mim, como para minha família também. O golaço de Vitinho garantiu também a presença do meio atacante na entrevista coletiva na academia de futebol. Aos poucos eu vou me acostumando e vamos soltando aos poucos também. A boa atuação de Vitinho em Chapecó arrancou elogios do técnico Eduardo Batista, que poderá inscrever apenas 28 atletas do recheado elenco palmeirense para a disputa do Campeonato Paulista. Venho treinando forte. Desde o ano passado estou me adaptando melhor. Acho que os treinamentos vão se adaptando, vão ficando cada dia melhor. Acho que eu vou procurando meu espaço sempre para tá mostrando meu futebol. Chegou jogadores novos, jogadores de muita qualidade também, com nomes de grandes ídolos, né? Acho que vejo como uma disputa sadia, que a gente tá
tá procurando seu espaço e cada um vai saber o decorrer do campeonato. O jogador, que foi promovido das categorias de base do clube, garante estar preparado para a responsabilidade, principalmente com as comparações com Gabriel Jesus. Todos os jogadores que estão vindo da base, eu acho que tem oportunidade de estar jogando. Eu acho que as oportunidades uma hora vão surgir. Eu acho que você tem que estar preparado, tem que estar treinando forte. Como surgiu para Jesus, pode surgir para qualquer outro que vem da base também. Aí o cara tem a chance, mete um chute desse, faz um golaço desse, é para impressionar. Esse menino tem qualidade e tem personalidade. Agora uma pergunta que não quer calar. Passa. Interrogação. Celso, ele será inscrito no Campeonato Paulista ou ele ficará de fora do Campeonato Paulista? Imagino que será inscrito. E aí o Eduardo Batista vai deixar alguns medalhões ou um medalhão de fora para deixar o garoto inscrito. Esse regulamento do Campeonato Paulista também tem uma coisa... Não, lá vem você. A pergunta é sobre medalhão e Vitinho. Não muda, não. Não vem botar a culpa no regulamento. Não precisa ter só 28 inscritos. E aí? Tem que colocar o garoto para jogar. O garoto, tem que botar o garoto. Chega de boi cansado. Chega de boi cansado. Bota o garoto aí no Paulista. Tem que botar mesmo o menino. Até porque ele joga mais do que Rafael Marques e do que Eric. E vai dar mais futuro para o Palmeiras financeiramente. O Santos vai ter mais um importante reforço para a temporada 2017. O presidente Modesto Roma confirmou de forma exclusiva no Mesa Redonda de ontem a contratação do atacante Bruno Henrique. Confira as informações do Peixe na reportagem de Fernando Gavini. A informação foi dada em primeira mão no Mesa Redonda deste domingo. Convidado do programa, o presidente do Santos, Modesto Roma, anunciou a contratação do atacante Bruno Henrique, ex-Goiás, que estava no Wolfsburg da Alemanha. Fiz o Instagram Live e perguntei para o presidente se Bruno Henrique vinha ou não vinha. E ele me respondeu... Que vem. Vem? Vem. Fechou, presidente? Fechou. Coisa boa. Opa, furo para nós. Obrigado, hein, presidente. Fechou agora há pouco? Mas 7 e pouco. Ô, pessoal da redação, ó, pode colocar aí, Bruno Henrique é jogador do Santos. Mas dá crédito aqui pro Mesa Redonda, que senão... Bruno Henrique é o mais caro dos 7 reforços contratados pelo Santos para a temporada 2017. O clube vai pagar cerca de 13 milhões e meio de reais, divididos em 4 parcelas anuais, de 2017 até 2020. O alto valor pago, no entanto, não é garantia de lugar no time. Até por conhecer o Dorival, a índole dele, acho que ele não vai colocar um jogador por ser mais caro. Acho que ele vai colocar o jogador que estiver melhor nos treinamentos, nos jogos. O Santos completou 2 semanas de pré-temporada, mas já tem seus problemas. O zagueiro David Braz sentiu uma lesão na panturrilha e deve ficar 15 dias afastado dos treinamentos. Por conta disso, deve perder a estreia do Campeonato Paulista. Além dele, o atacante Ricardo Oliveira se recupera de uma cachumba e ainda não participou de nenhuma atividade em 2017. Mas ele já está melhor e a expectativa é a de que ele se reapresente até o final desta semana. Apesar dos desfalques, um pouco do que deve ser o Santos de 2017 poderá ser visto nesta terça-feira de tarde, quando acontece aqui no CT Rei Pelé um jogo-treino contra o Nacional de São Paulo. É bom esse jogo-treino para estar entrosando, para estar soltando um pouco mais. É claro que a gente tem que avaliar o rendimento no jogo-treino, não pensar só no resultado. O primeiro jogo será sábado no Pacaembu, amistoso contra o Kenitra de Marrocos. Mas para valer mesmo, será necessário esperar mais alguns dias. A estreia no Paulistão será sexta-feira, dia 3 de fevereiro, contra o Linense na Vila Belmiro. A expectativa dentro do elenco é grande. Depois do título paulista e do vice-brasileiro do ano passado, muito se espera do reforçado Santos em 2017. Expectativa boa, né? Muitos campeonatos para a gente disputar. A gente tem condições de buscar o título em todos. E essa pré-temporada sendo muito importante para a gente e para a gente conhecer os novos jogadores também, para adquirir um entrosamento.
Diferentemente de outras temporadas, eu estou com uma expectativa muito alta em cima do Santos. Nos 2 últimos anos, o Santos tinha perdido jogadores, estava com problemas financeiros, e a gente fazia sempre uma previsão sombria para o futuro do Santos. E o Santos acabava se destacando na temporada, apesar de todos os problemas. Desta vez, além de manter uma base que é vice-campeã brasileira, campeã paulista, enfim, que foi bem no ano passado, está reforçada essa base. Então, eu diria que Santos e Palmeiras, para mim, são os maiores favoritos dos paulistas, dos grandes de São Paulo, para brigar pelos títulos que vêm pela frente. Santos tem aí Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, e acho que o Palmeiras, para mim, é o maior favorito. O Santos surge aí como a segunda força, a segunda opção. O doutor Lúcio Palma, santista, está dizendo que o Santos vai ganhar tudo. Mas o doutor Júnior Conte, que é palmeirense, acha que o Palmeiras vai ganhar tudo. Eu acredito que cada um vai ganhar metade. Não, eu acredito assim. Eu também acompanho a tua linha de raciocínio, colocando, só que você coloca o Palmeiras, mas eu coloco o Santos, porque o Santos não mudou o técnico, não perdeu jogadores importantes e trouxe alguns jogadores para melhorar a competitividade para determinadas posições ou setores da equipe. Isso você acha que torna o Santos mais forte que o Palmeiras? Além de manter também o mesmo presidente, não vai ter briga interna. Diferentemente do Palmeiras, já estão brigando lá, já estão brigando. Quem saiu não queria sair, quem entrou trocou a fechadura, já está tendo confusão. O técnico diferente, muita estrela, muito medalhão para administrar o ego. Não sei não, mas vamos aguardar. E aí vem, né, todo mundo achando que o São Paulo já tem o dedo do Rogério Ceni. Bom, o Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Quero desejar para vocês uma excelente semana. Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem mais. A gente está junto. Uma boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Godoy. Michele. Boa noite, Michele. Boa noite para você. Fique com Deus. Ainda é possível.